Fala, meus queridos, muito bem-vindo ao canal Presbítero Bruno Silva. Hoje nós vamos mergulhar no capítulo 1 do versículo 3 de Jonas, o encontro do Jonas. Olha, meus irmãos, quando eu me deparei com esse texto, o encontro de Jonas com o navio, foi algo que me chocou. Aqui eu aprendi diversas lições e eu gostaria de contribuir com o seu crescimento ministerial, com o seu crescimento espiritual, no sentido de nós nos atentarmos, principalmente a esses detalhes da Bíblia Sagrada. E aqui eu gostaria de fazer essa exposição, porque eu vejo que cada vez mais nós estamos deixando de lado a exposição bíblica e querendo colocar algo que está no nosso coração. Em contrapartida, tudo provém da Bíblia Sagrada. Este livro aqui, Bíblia Sagrada. Eu gosto muito dessa versão, que é a versão Nova Almeida atualizada. Gostei dessa cor também, é minha Bíblia nova. E estou nesse estudo de Jonas e ele foi algo que me impactou. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Jonas, do capítulo 1, do verso 3, diz assim: Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Bom, olhem só esse detalhe. A Bíblia relata aqui que Jonas ele se levanta. Mas a maneira que ele se levanta aqui é muito rude, é muito brusca, porque ele se levanta não para se aproximar de Deus, mas para se distanciar. Aí o texto diz que é para fugir de Deus. Aqui eu já aprendo uma grande lição simples, que o fato de nós nos levantarmos certas vezes, nós vamos cair. Porque percebam, ele se levanta para fugir de Deus, mas há textos na Bíblia Sagrada que homens se levantaram para se aproximar ali na representatividade de Jesus, no caso. Aqui eu estou falando do filho pródigo. Olhem só esse detalhe. O filho pródigo, a Bíblia diz, lá em Lucas, que ele mesmo falando com a sua própria palavra, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Enquanto um se levanta para se aproximar do pai, outro se levanta para se distanciar. Só que aí há um detalhe. Nós acreditamos algumas vezes que nós nos levantando por si só vamos chegar em algum lugar. Mas pode ter certeza, o levantar do homem é a descida dele no amanhã. Olha esse detalhe, Jonas ele se levanta, mas para fugir, aí começa o declínio na vida dele. Ele só vai descendo, ele desce em direção ao navio, ele desce para o navio, o texto diz que ele desce ao porão, o texto diz que ele desce até o ventre do peixe, o texto diz que ele desce nas profundezas lá do mar. Então, assim, é só declínio. Descida, 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 descida. Então, eu vejo que essas descidas só nos demonstram que nós devemos decidir o hoje. O hoje. Nós decidimos se nós vamos subir ou descer. Só que esse levantar não é do homem, mas esse levantar é de Deus. Jonas, ele se levanta para fugir, e aí há um detalhe precioso. Que aí ele desce a Jope. Quando ele desce a Jope, eu fui ver o significado da palavra Jope aqui, é linda, bela ou até mesmo bonita. A princípio, aos olhos de Jonas, ele estava descendo a um lugar bonito, top, muito legal. Vou para lá, lá é bonito, lá é lindo, lá é maravilhoso. Estudiosos vão dizer que esse local aqui de Jope, ele era um local tão lindo ao qual as pessoas iam para ver o seu pôr do sol, o seu nascer do sol. É uma região portuária, então logo as pessoas iam para lá, ou para fazer esses translados, para poder pegar um navio, algo do tipo, ou até mesmo para poder ver o sol nascendo ou ele se pondo. Ok? Então até aqui tudo bem. Mas aí começa uma descida. E quando eu estava meditando nesse texto, olha só esse detalhe. Ele desceu a um local que parecia ser belo. E isso é perigoso.
Aqui o Espírito Santo me iluminou no pensamento, até mesmo na construção de uma frase, que os locais que parecem belos e lindos aos nossos olhos são apenas para nos levar a um futuro de declínio e de derrota. Ou seja, eles apenas maquiam aquilo que parece ser belo e lindo, mas no futuro irão nos enjaular. Até porque o significado do nome Jonas é pomba. Na visão de Jonas, o que ele estava pensando? Na visão de Jonas, eu estou indo para o navio. Tá tudo certo, vou para lá. Só que ele, na condição de pomba, ele estava indo para um local chamado gaiola. Estava sendo aprisionado. Porque o que Satanás mais quer é literalmente nos aprisionar. Porque quando ele nos aprisiona, nós estando ali naquela condição aprisionados, nós estamos sem visão. Não conseguimos enxergar o porvir, não conseguimos enxergar o milagre, não conseguimos enxergar o que Deus pode fazer através de nós. Porque o que Deus mais queria era usar a vida de Jonas para que ele pudesse fazer a diferença naquele local chamado Nínive. E aí há um outro detalhe, ao qual eu mencionei no início do vídeo, que é o encontro do navio. Irmãos, olha que há um verdadeiro paradoxo. Aqui há um encontro do desencontro. Porque olha só o detalhe. Se Jonas, ele encontrou o navio, será que na condição que Deus ele quer e ele tem para nós vamos encontrar alguma coisa? Será que nós vamos encontrar literalmente algo tão fácil para nos tirar da presença de Deus? Pare e pense e reflita. Esse detalhe do texto é para nos chamar a atenção. Jonas encontrou um navio. Que navio é esse que ele encontrou que é para tirar ele da presença de Deus? Será que Deus prepara literalmente alguns artifícios para nos tirar da presença dele? Ou é Satanás que prepara? Meus irmãos, o que nós temos que entender aqui é o seguinte. Quando nós estivermos no plano de Deus, quando nós estivermos engajados na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, não vai ter navio, não vai ter Uber, não vai ter lotação, não vai ter ônibus, não vai ter bicicleta, o pneu do ônibus vai furar, o Uber vai atrasar 300 vezes, o metrô vai estar de greve, vai estar uma catástrofe, nós não vamos conseguir dar um passo para frente. Aí ele desce até Jope e aí ele encontra super fácil um navio. E aí eu aprendo aqui que há, às vezes, nas nossas vidas, um encontro do desencontro. Para Jonas, ali era o encontro, mas para Deus era um desencontro. Acredito que Deus, olhando para Jonas, estava dizendo: Jonas, não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para ir para Nínive. E agora você quer entrar para dentro desse navio? Mas não foi para dentro desse navio que eu te chamei, Jonas. Jonas, esse é um encontro do desencontro. E aí eu vejo que isso acontece corriqueiramente nas nossas vidas. Os encontros que parecem encontro, mas é um desencontro. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos ali um encontro do desencontro de Jesus no deserto. Ele foi guiado pelo Espírito ao deserto e aí ele é tentado por quem? Pelo diabo. Aquele ali foi um encontro ao qual Satanás queria fazer o quê? Ali, literalmente, um desencontro. Desencontro esse, qual era? Que Jesus, ele desistisse de prosseguir a sua caminhada, de cumprir ali os seus 40 dias e 40 noites de jejum, fortalecido, e perder literalmente ali o propósito ao qual ele foi enviado, para salvar a humanidade. Queria tirar ele. Você vê que no caminho lá de Emaús, aqueles homens, eles não reconheceram Jesus. Um encontro do desencontro. Tinha Jesus ao lado, mas não o reconheceram. Ou seja, tiveram um encontro, mas se desencontraram. Então há nas nossas vidas
encontros que vai parecer que Deus preparou, mas Deus não preparou nada, isso é uma cilada do diabo. Então eu vejo que, assim como está lá em Efésios, que o próprio Satanás, ele literalmente vai agir com a sua astúcia, com os seus dardos inflamados, e essa cilada ele está querendo pegar qualquer um, a qualquer momento. Então, Jonas ele encontra um navio para ir para Tarsis, e aí ele paga a passagem e ele embarca no navio. E meus irmãos, embarcar aqui é entrar. Então, existem algumas embarcações que não é Deus que prepara, não. Não é Deus que nos coloca em embarcações. Jonas embarcou neste navio sozinho. Então, existem embarcações que nós entramos sozinhos também. Deus não nos coloca em embarcações que nos leva distante dele. Mas sim, ele nos coloca em embarcações que nos aproxima dele. Então, tome muito cuidado quando alguém te fizer algum convite para se distanciar, ou até mesmo a sua mente querer te levar para distante de Deus. Porque pode ser uma cilada de Satanás para te deixar cada vez mais distante. O que Satanás queria aqui com Jonas era exatamente isso. Distanciar ele cada vez mais do propósito. Distanciar ele cada vez mais de Nínive, ao qual Deus tinha escolhido aquele lugar para ele levar a palavra, mas ele decidiu se distanciar. Aí a Bíblia finaliza o verso 3 dizendo que ele foi para longe da presença do Senhor. Ou seja, as embarcações não preparadas por Deus nos levam para longe da presença dele. Então, aqui fica essa lição do livro de Jonas, capítulo 1, do verso 3. O encontro do desencontro. Cuidado, não entre em qualquer embarcação, porque pode ser uma embarcação preparada de Satanás para te deixar cada vez mais distante da presença de Deus.